Pessoal, então assim, eu tinha feito um vídeo pelo meu celular e tinha ficado com 13 minutos uma revisão das primeiras duas unidades da aprendizagem, mas como a resolução do celular é muito boa e daí tá demorando muito para carregar, eu vou fazer esse novo vídeo só para explicar para vocês bem ligeirinho as duas primeiras unidades, tá? Nas duas primeiras unidades vai cair ciência e conhecimento científico e métodos científicos. Com relação à ciência e conhecimento científico, a palavra ciência significa conhecimento, né? Através do conhecimento, nós temos o poder de modificar situações da nossa sociedade, de melhorar, para melhorar a qualidade de vida do ser humano, tá? Existem vários tipos de conhecimento, não só o conhecimento científico, e esse era o desafio, inclusive, né? Então, nós temos o conhecimento religioso, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico e o conhecimento popular ou do senso comum, tá? O conhecimento religioso é aquele que é oriundo das religiões, né? Então, as pessoas têm as suas próprias convicções religiosas e aí, uma vez inserido dentro de uma religião, acredita em tudo aquilo que aquela religião acredita. Ou não, né? Também. O conhecimento filosófico é o conhecimento que busca questionar, que busca o sentido, né? Então, por exemplo, o sentido da vida, por que estamos no mundo e esse tipo de coisa, tá? O conhecimento popular ou empírico ou do senso comum é um conhecimento que ele é passado de geração para geração, né? E por isso que é chamado conhecimento popular. Por exemplo, uma avó que sabe um chá que é bom e assim por diante, tá? E aí a gente tem também o conhecimento que é chamado conhecimento científico, que é o conhecimento obtido através de pesquisas científicas. E ele precisa ser validado, ele precisa ser testado. E para que ele seja validado, nós utilizamos então os métodos científicos. Todo o conhecimento científico ele é baseado, ele tem que ter critério, ele precisa ser investigado. E uma coisa que é bem importante é que um conhecimento científico ele surge a partir de conhecimentos pré-existentes. Então eu posso colaborar para essa linha de pesquisa, para esse conhecimento científico. Eu posso também corrigir os conhecimentos pré-existentes. Então, ele vai ou integrar ou corrigir um conhecimento prévio. Porque se não fosse assim, nós estaríamos inventando a roda até o dia de hoje, né? A gente sempre parte daquilo que outros já pesquisaram. Muito bem, com relação ao método científico, embora de uma área para outra, uma ou outra etapa seja um pouco diferente, mas de uma maneira geral, o método científico ele tem algumas etapas, que são a observação, a questão ou problema, as hipóteses, a experimentação, né? Que no livro ele chamou de verificação. Aí nós temos a análise dos resultados, hipóteses verdadeiras ou falsas e o relatório, tá? Então, a etapa de observação é quando o pesquisador ele vai de encontro à realidade ou fenômeno que ele vai pesquisar, tá? Ele vai observar aquela situação. E aí, a partir dessa situação, você tem um problema de pesquisa, que é uma pergunta. O que eu quero resolver com essa minha pesquisa? Se você não tem um problema, você também não tem uma pesquisa, tá? Então, é uma etapa, assim, fundamental você observar o fenômeno, a realidade, aquela situação e formular uma questão que vai ser o problema da tua pesquisa. Em cima do problema da tua pesquisa, então, você cria as hipóteses que podem ser verdadeiras ou falsas, tá? E você vai testar isso depois. Então, por exemplo, assim,
Porque, um exemplo de pesquisa, por que as pessoas se automedicam no Brasil? Esse é o problema, eu quero responder esse problema, tá? Aí eu vou criar as hipóteses, que é a próxima etapa. Porque é mais barato, né? Porque o acesso ao médico é mais difícil e aí se torna caro. Porque as pessoas confiam na informação repassada para outras pessoas, tá? Então, fiz algumas hipóteses. A partir do momento que eu criei as minhas hipóteses, então eu vou desenvolver a minha pesquisa, que é a etapa da verificação, tá? Onde eu vou pôr a etapa em que eu realmente vou desenvolver. Se eu vou para uma realidade, para um grupo, eu vou lá elaboro um questionário e eu vou fazer essa pesquisa com pessoas perguntando por que elas se automedicam. Se eu vou fazer alguma coisa experimental, é a hora que eu vou para o laboratório desenvolver meus experimentos. Então, a etapa de verificação é a etapa em que você está coletando os seus resultados, os seus dados. Aí, a análise dos resultados é a próxima etapa. A análise dos resultados é quando você vai pegar os teus resultados, seja a resposta de uma entrevista ou o resultado de uma análise do laboratório. Você vai tabular, vai formar gráficos, tabelas ou vai discorrer sobre esse teu resultado, tá? E vai analisá-los. Essa é a análise do resultado. A partir da análise do resultado, a gente verifica se as hipóteses que você lançou lá no começo são verdadeiras ou são falsas. Qual que eu confirmo e qual que eu devo refutar, tá? E aí, por último, nós temos o relatório. O relatório é quando você vai escrever os resultados da tua pesquisa e vai elaborar um relatório. Pode ser um relatório, pode ser um artigo, pode ser um resumo num congresso, pode ser um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, tá? Com relação a essas duas unidades, essas são as coisas fundamentais. Esse é um resumo do resumo do resumo, tá? O ideal é que vocês tenham lido o livro, que vocês tenham feito as questões. Não esqueçam que isso vale 2 pontos na média do bimestre, tá? Uma boa prova para todos.